Max Verstappen conquistou o tetracampeonato de Fórmula 1 no GP de Las Vegas de 2024 e entrou no seletíssimo grupo com Alain Prost e Sebastian Vettel com 4 títulos mundiais na conta, deixando para trás Senna, cuja carreira alcançou 3 títulos mundiais. Mas o fato de passar Senna em número de títulos coloca Max à frente do brasileiro no panteão das lendas do esporte? Fica comigo e bora conversar sobre esses gigantes. Esse é o box da Fórmula 1. Falando um pouco da história dos dois, Senna chegou à Fórmula 1 em 1984, trazendo consigo uma reputação de piloto rápido e agressivo das categorias de base. Ele se destacou muito rápido, conquistando suas primeiras vitórias sob chuva e mostrando um talento abissal, o que o diferenciava da maioria dos pilotos do grid. Já Max fez história ao se tornar o piloto mais jovem a estrear na Fórmula 1, em 2015 com 17 anos, e, logo em seguida, o piloto mais jovem a vencer uma corrida de Fórmula 1, logo em sua estreia com a Red Bull aos 18 anos no GP da Espanha. Ele também impressionou pela agressividade e ousadia, características que lembravam um jovem Senna. O estilo de Senna era marcado por uma precisão cirúrgica, especialmente nas condições mais difíceis. Seu domínio na chuva, como no GP de Donington de 1993, é considerado lendário. Ele era um estrategista agressivo, que sabia exatamente onde forçar e quando recuar. Verstappen também é o melhor de sua geração na chuva. Quem não se recorda da corrida em 2016 em Interlagos, onde embaixo de muita chuva, Max achava gripe onde ninguém mais via. Nesse ano de 2024, novamente, Max fez todo mundo admirar seu talento em São Paulo, vencendo mais uma corrida impressionante na chuva em Interlagos, marcando volta mais rápida atrás de volta mais rápida e terminando a corrida com mais de 15 segundos para o segundo colocado. Pequeno detalhe, largando de 17º colocado, Max fez esse feito. Outra característica similar entre os dois era a dureza na disputa. Tanto Senna quanto Max não têm medo de disputar cada centímetro de pista, mesmo que isso signifique arriscar um acidente. Todo mundo na pista sabe que quando vai enfrentar Max, dificilmente o holandês vai tirar o carro. Olhando agora para as conquistas de ambos, Ayrton Senna conquistou 3 títulos mundiais e foi talvez o piloto que mais simbolizou a era de ouro da Fórmula 1. Suas disputas contra Prost ficaram para a história, e ele é lembrado como um dos maiores, se não o maior piloto de todos os tempos, por sua habilidade e paixão pelo esporte. Os maiores pilotos da atual geração ovacionam o brasileiro e têm ele como principal símbolo e ídolo. Hamilton, Alonso e o próprio Max Verstappen sempre colocam Ayrton em um pedestal acima de todos os outros grandes nomes do automobilismo mundial. Falando de Max, o holandês já tem 4 títulos mundiais com apenas 27 anos, mostrando um domínio avassalador na era moderna da Fórmula 1. Sua consistência, aliada ao talento e um carro competitivo, garantiram que ele se tornasse o piloto a ser batido na nossa época. Suas temporadas vitoriosas são marcadas por uma pilotagem madura e agressiva, mas cada vez mais calculada. Em 2021, ano do primeiro título de Max, a disputa com Hamilton foi muito dura, com direito a vários acidentes perigosos entre os dois. Essa foi a primeira demonstração de que com um carro capaz, Max tinha tudo para ser campeão mundial. E apesar do polêmico final em Abu Dhabi, foi isso que aconteceu. Já em 22 e 23, a conquista foi muito mais tranquila, graças principalmente ao carro dominante da Red Bull, mas também à consistência de Max. Enquanto em 22 Leclerc bateu e errou várias vezes, Max foi muito constante e sempre esteve presente, marcando os pontos e vitórias para a Red Bull. Por fim, o título de 2024, apesar de não ter sido mais dominante no ponto de vista de pontos, foi com certeza o mais humilhante para os adversários. Sem ter o melhor carro desde a 5ª corrida da temporada, Max conseguiu conquistar o título com 2 corridas de antecipação, graças à vantagem que abriu quando tinha o melhor carro no comecinho da temporada, mas principalmente devido à consistência absurda que o holandês tem. Max não erra, não desperdiça pontos e quando o carro consegue, ele vence. Enquanto isso, todos os outros pilotos sofrem com variações de desempenho. Dessa vez, quem ficou em evidência na temporada foi Lando Norris, que apesar de ter o melhor carro da temporada, não conseguiu ter consistência e bater de frente com Max. Falando em números e olhando para poles, Senna foi um verdadeiro mestre. Ele conseguiu 65 poles em 162 corridas, com um percentual impressionante de 40%. Já Verstappen tem 40 poles em 207 corridas, com uma taxa também muito impressionante de 19%. Considerando que o cenário atual é muito mais competitivo que da época de Senna, é um número muito alto. E lembrando também que o forte de Max nunca foi classificação, e sim o desempenho na corrida. Em termos de pódio, Senna subiu ao pódio 80 vezes, atingindo uma marca impressionante de 50% de pódios em relação a corridas disputadas. Já Max tem 111 pódios em 207 GPs, ou seja, mais de 50% de pódios em relação às corridas. Números que demonstram como ambos são
absurdamente dominantes em suas épocas. Resumindo, a cada 2 corridas, em uma delas, Max e Senna estiveram no pódio. É importante lembrar também que tanto Senna quanto Verstappen correram em épocas muito diferentes. Senna guiou em uma era que a tecnologia era mais limitada e o risco era muito maior. Já Verstappen compete em uma época em que a tecnologia é fundamental. Carros híbridos, simuladores avançados e equipes altamente especializadas mudaram a forma com que os pilotos se preparam e correm. Porém, tanto lá atrás quanto agora, a habilidade do piloto tem um peso enorme e é totalmente diferencial. Basta olhar para a tabela de classificação do campeonato de 2024 e ver a diferença de Max para o seu companheiro de equipe. Enquanto Max é campeão, Checo está em 8º colocado. E não é só Checo que sofreu nas mãos de Max. Ricardo, Gasly e Albon também foram massacrados por Max quando foram seus companheiros. Ricardo um pouco menos, mas Max ainda era muito jovem e fez Ricardo sair da Red Bull devido à pressão que já sentia logo no começo da carreira de Max. E mesmo quando não teve um carro capaz de dominar a temporada, Max foi campeão. O talento do holandês é fora do normal. Mas enfim, Senna sempre será lembrado como um dos maiores de todos os tempos. Não pelo número de títulos, mas pelo seu carisma, seu espírito competitivo e o seu legado fora das pistas. E óbvio, a seu talento e números impressionantes. Ele inspirou gerações e permanecerá um ícone tanto no Brasil quanto no mundo. Verstappen, por sua vez, está escrevendo sua própria história agora e já é considerado um dos melhores da época moderna. Com apenas 27 anos, ele tem potencial para quebrar todos os recordes e estabelecer novos padrões na categoria. Cada geração tem seu herói, e hoje Max Verstappen é o herói da garotada. Óbvio que o critério para definir quem é maior é subjetivo. Eu posso achar que um é maior e você achar que outro é maior. No Brasil, Senna é o maior herói que temos em todos os esportes, e portanto, nunca um piloto estrangeiro vai superá-lo em termos de idolatria. Porém, o mundo da Fórmula 1 pode, ao final da carreira de Verstappen, considerá-lo maior que Senna, principalmente pelos números e pela dominância do holandês em relação aos seus concorrentes na época moderna. Teremos que acompanhar a carreira de Max e ver até onde ele chegará. Enquanto isso, vamos aproveitar o talento impressionante de Max Verstappen. Mas e aí, pra você, quem é maior, Max Verstappen ou Ayrton Senna? Comenta aqui, e se curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos. Um abraço e até mais!